Então, isso é chamado protesto de Baraguá. Ele é o homem que simboliza a permanência da luta cubana, mesmo após essa derrota no final dos 10 anos de guerra de independência. Depois existe uma outra guerra, chamada Guerra de Chiquita, que é uma tentativa nova, já nos anos 80, de libertação, mas que dura cerca de um ano e não tem sucesso. E após isso, então, a partir de 1895, começa a chamada Segunda Guerra de Independência, a qual é conduzida por José Martí, que é uma figura extremamente conhecida, extremamente popular em Cuba, mas pouquíssimo conhecida no Brasil. José Martí viveu de 1853 a 1895. Suas obras completas hoje têm cerca de 28 tomos, aproximadamente 400 ou 500 páginas cada um. Essas obras estão relacionadas com diversos assuntos que vão da economia, do jornalismo, da análise política, da literatura, da poesia, até obras especificamente didáticas com fins de educação de crianças. A mais famosa delas, a chamada A Idade de Ouro. José Martí, então, é o grande pensador cubano. É o homem que vai projetar o seu pensamento muito além da sua época e que vai influenciar decisivamente os revolucionários cubanos que conseguirão se tornar vitoriosos em 1 de janeiro de 59. Outro ponto importante é exatamente essa relação com os Estados Unidos, ou seja, dentro dessa análise da Segunda Guerra de Independência, 95 e 98, quando os cubanos já têm basicamente o interior dominado, já têm os rebeldes uma vitória bastante boa no interior do país, sobram apenas algumas das principais cidades em mãos dos espanhóis, os Estados Unidos conseguem, através do chamado Incidente do Maine, um navio de guerra americano que estava ancorado no porto de Havana e que explode misteriosamente, matando cerca de 200 e poucos marinheiros americanos na época. Esse incidente bastante misterioso, que depois vai ser averiguado por um almirante americano, inclusive, que dirá que não havia prova alguma de que aquilo havia sido proposital, provavelmente foi acidental, não se sabe, que o navio foi depois, o que restou dele foi carregado para alto mar e afundado pela própria Marinha de Guerra dos Estados Unidos. Então, os fatos, as provas, residem no fundo do mar. De qualquer maneira, esse incidente no Maine faz com que os Estados Unidos tenham um bom pretexto para declarar guerra à Espanha, já que vinham desde há muito tentando anexar, pela via da compra, a ilha de Cuba. Nesse ponto é importante dizer o seguinte: a relação entre os Estados Unidos e Cuba, ela não tem nada, não começa absolutamente a tensão com 1959. Já em 23 de junho de 1783, John Adams observou que a anexação de Cuba aos Estados Unidos seria indispensável para o futuro do seu país, os Estados Unidos. Em 1805, os Estados Unidos afirmaram que, em caso de guerra com a Espanha, se apoderariam de Cuba. Em 1806, ocorreu a primeira tentativa de comprar a ilha, fato que se repetiu diversas vezes ao longo do século XIX. Em 1823, mais sofisticadamente, o secretário de Estado John Quincy Adams elaborou a tristemente famosa teoria da fruta madura. Segundo essa teoria, Cuba era como se fosse uma maçã. Então, com o tempo, ela iria se despegando da árvore e cairia nas mãos dos Estados Unidos, graças à lei da gravidade. Isso é de 1823. E aí eu poderia citar aqui dezenas de outras formulações americanas, né, que vão caracterizar todo esse relacionamento com Cuba. Fato é que, a partir de 1898, os Estados Unidos conseguem, pelo menos durante algum tempo, o seu objetivo, vencendo a Espanha em poucos meses, uma decadente potência europeia. Os Estados Unidos tomam a ilha de Cuba,
toma outra ilha, a ilha de Porto Rico, as Filipinas na Ásia e a ilha de Guam também na Ásia. A ilha de Guam permanece até hoje ainda sob controle americano, bem como Porto Rico. Então, outra tradição importante é essa que eu falei da tradição revolucionária, das duas guerras de independência, que tem no pensamento de Martí um referente extremamente importante, que passam depois, nos anos 20, pelas lutas que vão levar à fundação do primeiro Partido Comunista de Cuba, fundado por Julio Antônio Media e por alguns sobreviventes ainda da Segunda Guerra de Independência e que haviam conhecido Martí. Julio Antônio Media, nos anos 20, é um dos primeiros pensadores, apesar da sua pouquíssima idade, morreu com cerca de 30 anos, assassinado no México, a mando da ditadura de Gerardo Machado. Julio Antônio Media começou a resgatar, a aproveitar o legado teórico de Martí em sua plenitude, porque logo após a derrota da Segunda Guerra de Independência, as ideias e as obras de Martí, que eram, por sinal, conhecidas em toda a América Latina, Martí colaborava com mais de 20 periódicos, da Argentina até o México, inclusive sendo publicado no principal periódico da época na América Latina, o jornal La Nación, de Buenos Aires. Esse legado vai ser bastante escondido, né? Então, algumas coisas, como não podia esconder completamente, é uma pessoa muito famosa, algumas poesias, algumas coisas mais, digamos, politicamente neutras ou mais assimiláveis à dominação americana, conseguiram passar, o resto ficava bastante obscurecido. Julio Antônio Media, então, vai resgatar as principais lições de Martí, e Martí tem pelo menos duas grandes lições que vão perdurar também no pensamento de Che Guevara, no pensamento de Fidel Castro. Uma primeira grande lição que Martí vai utilizar sobre ela, e o prático dela, foi a fundação do Partido Revolucionário Cubano em 1892. Esse partido é o partido que, liderado por Martí, vai preparar a Segunda Guerra de Independência. Qual é a grande lição desse partido? A grande lição desse partido é aprendida com o fracasso da primeira tentativa da Guerra dos 10 Anos, de 68 a 68. Ou seja, de que é necessário que todos os cubanos empreendam um esforço de unificação de suas vontades para conseguir obter e manter a independência de Cuba, bem como para construir um novo projeto civilizacional. O chamado, depois por Che, Homem Novo. Martí tinha também este desdobramento no seu ideário. Então, a questão do Partido Comunista de Cuba atual, ele se proclama como herdeiro daquele antigo Partido Revolucionário de Cuba, de José Martí, e, portanto, em Cuba se pensa que o fato de existir apenas um partido político não advém apenas do modelo soviético, mas advém, sobretudo, do processo histórico cubano, que assim indicou como necessária a existência de apenas um partido para que o país pudesse fazer frente ao seu poderoso vizinho. Um segundo elemento importante no pensamento de José Martí é a questão do imperialismo. Martí não era marxista, evidentemente não era leninista, porque ele não havia ainda divulgado, nem escrito uma parte de suas obras, mas ele já tinha uma formulação também do imperialismo e ele dizia que Cuba era uma espécie de chave que deveria para o controle das Américas. E, de fato, a primeira grande pressão que os Estados Unidos fazem sobre a América Latina é sobre Cuba e sobre o México. Ali é o grande ensaio para depois eles continuarem a sua marcha em direção ao sul.